Pare por alguns segundos. Antes de continuar rolando, respirando apressado ou tentando ocupar o silêncio com mais um vídeo, escute isso com calma. Talvez o que você tanto procura não esteja em mais respostas, mais opiniões ou mais barulho, mas em um momento de silêncio onde Deus ainda insiste em falar com você. Fique até o final, porque essa mensagem pode ser exatamente o que sua alma está pedindo sem saber. O mundo nunca esteve tão cheio de vozes. Notificações, opiniões, cobranças, comparações, notícias ruins e expectativas que parecem gritar o tempo todo dentro da mente. Mesmo quando tudo está em silêncio ao redor, por dentro existe um ruído constante que não deixa o coração descansar. Muitas pessoas acreditam que não conseguem ouvir Deus porque Ele parou de falar. Mas, na maioria das vezes, o problema não é o silêncio de Deus, e sim o excesso de barulho que ocupa cada espaço da alma. Um barulho que não vem apenas de fora, mas também dos medos, da ansiedade e das perguntas sem resposta. A Bíblia mostra que Deus raramente grita. Ele não compete com o caos. Ele fala de forma suave, como um sussurro que só é percebido por quem está disposto a parar. Foi assim com Elias, que não o encontrou no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas na voz mansa e delicada. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Tentando ouvir uma direção, uma resposta ou um sinal, mas tudo parece confuso demais. Você ora, lê, procura, mas sente como se nada fosse claro. E isso gera frustração, dúvida e até culpa espiritual. O que poucos percebem é que Deus pode estar falando agora mesmo, mas o coração está ocupado demais para perceber. Não porque ele se afastou, mas porque a alma não conseguiu encontrar um lugar de descanso no meio de tanta informação. E aos poucos, sem perceber, a pessoa começa a confundir o silêncio interior com a ausência divina. Mas essa história não começa com Deus se afastando. Ela começa com um convite simples e profundo para silenciar por dentro e voltar a ouvir aquilo que sempre esteve ali. Com o tempo, esse barulho constante começa a cansar. A mente nunca descansa por completo, e o coração vive em alerta, como se algo estivesse sempre prestes a dar errado. Mesmo nos momentos de pausa, existe uma inquietação que impede a paz de permanecer. A ansiedade moderna não vem apenas do medo do futuro, mas do excesso de estímulos no presente. São muitas vozes dizendo o que você deveria ser, fazer, conquistar e provar. E no meio disso tudo, a voz de Deus parece distante, quase inaudível. A Bíblia diz que Deus é um Deus de paz. E se Ele é paz, faz sentido que sua voz não se manifeste no desespero, mas no descanso. Porém, descansar se tornou difícil em um mundo que ensina a nunca parar. Muitas pessoas tentam ouvir Deus enquanto continuam alimentando o barulho. Oram com o celular na mão, leem a palavra com a mente dividida, buscam direção sem abrir mão das distrações. E isso não é julgamento, é realidade. Todos nós aprendemos a viver assim. Sem perceber, criamos o hábito de preencher cada silêncio. Quando não há som, ligamos algo. Quando não há resposta, buscamos mais opiniões. Quando o coração começa a falar, nós o interrompemos. Mas Deus não força sua voz sobre ninguém. Ele espera. E esse tempo de espera não é ausência, é misericórdia. Porque quando finalmente paramos, descobrimos que Ele nunca deixou de falar, apenas aguardava um espaço onde pudesse ser ouvido. Existe um momento em que o cansaço fala mais alto do que o medo. É quando a pessoa percebe que não consegue mais sustentar o ritmo, nem o barulho, nem as expectativas. Não é desistência, é exaustão da alma. E é exatamente nesse ponto que algo começa a mudar. O silêncio, que antes parecia desconfortável, passa a ser necessário. Não como fuga do mundo, mas como refúgio para o coração ferido e confuso. Na Bíblia, Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários. Não porque precisava fugir das pessoas, mas porque entendia que sem silêncio não há clareza, e sem clareza não há direção. Ele se afastava do barulho para ouvir o Pai. Talvez Deus esteja te convidando para esse mesmo movimento. Não um afastamento físico do mundo, mas uma pausa interior. Um momento em que você decide não responder tudo, não absorver tudo, não carregar tudo. Quando o barulho diminui,
pensamentos que estavam soterrados começam a aparecer. Feridas não resolvidas, medos antigos, perguntas profundas. E isso assusta, porque encarar o que está dentro exige coragem. Mas é nesse espaço, quando o coração finalmente se abre, que a voz de Deus começa a ser percebida não como um som externo, mas como uma certeza tranquila que acalma, orienta e sustenta. Quando o silêncio se estabelece, algo curioso acontece. A vida não fica imediatamente mais fácil, os problemas não desaparecem, mas o coração começa a enxergar com mais clareza. É como se a mente parasse de correr e finalmente conseguisse ouvir o que sempre esteve abafado. Deus raramente responde com explicações longas. Muitas vezes, ele responde com direcionamentos simples, quase discretos. Um pensamento que traz paz, uma convicção suave, um incômodo que aponta um ajuste necessário. A Bíblia mostra que a voz de Deus não gera confusão. Se o que você sente aumenta o medo, a culpa e a pressa, provavelmente não vem dele. A direção de Deus pode até confrontar, mas sempre conduz com paz, mesmo quando exige mudança. Nesse silêncio, você começa a perceber coisas que antes ignorava. Relações que drenam, hábitos que alimentam ansiedade, escolhas feitas por impulso. Não como acusação, mas como cuidado. Deus não revela tudo de uma vez porque o coração humano não suportaria. Ele mostra o próximo passo. Apenas o próximo. E isso exige confiança, não controle. Talvez você esteja esperando uma resposta grande, clara e definitiva, enquanto Deus está te convidando a dar um pequeno passo de obediência silenciosa. E esse passo, embora simples, pode mudar completamente a direção da sua vida. Se essa mensagem está falando com você, não apresse o coração. Permaneça mais um pouco aqui. Às vezes, Deus não quer apenas que você ouça, mas que fique tempo suficiente para que o silêncio faça o que o barulho nunca conseguiu fazer. Continue, porque o que vem agora pode trazer exatamente a confirmação que você tem pedido em oração. Depois que o silêncio se torna hábito, algo muda na forma como você enxerga a própria vida. Situações que antes pareciam confusas começam a ganhar sentido, não porque tudo se resolveu, mas porque o coração está mais alinhado. Você percebe que Deus não estava distante nos dias barulhentos. Ele estava presente, sustentando, mesmo quando você não conseguia perceber. O silêncio apenas revelou uma presença que nunca foi embora. Muitas respostas que você esperava de fora começam a surgir por dentro. Não como frases prontas, mas como discernimento. Uma certeza tranquila de que você não está perdido, mesmo sem ter tudo sob controle. A Bíblia diz que a paz de Deus guarda o coração e a mente. E guardar significa proteger. Proteger de decisões precipitadas, de palavras impensadas, de caminhos que parecem urgentes, mas não são necessários. Você começa a entender que ouvir Deus não é sobre momentos extraordinários, mas sobre sensibilidade diária. É aprender a reconhecer sua voz no meio da rotina, quando o coração está em descanso. E talvez a maior resposta que Deus esteja te dando agora seja essa: você não precisa correr. O tempo não está contra você. Quando o coração silencia, a direção se torna clara no tempo certo. Com o tempo, você percebe que o silêncio não te afastou do mundo. Ele apenas te ensinou a voltar diferente. Mais atento, mais firme, menos refém do que grita mais alto. As vozes externas continuam existindo. As cobranças, as notícias, as expectativas não desaparecem. Mas agora elas já não comandam suas decisões como antes. Há um filtro no coração. Deus começa a ser ouvido não apenas nos momentos de oração, mas nas pequenas escolhas. No que você aceita, no que você recusa, no ritmo que decide seguir. Sua voz se torna referência, não exceção. A Bíblia diz que as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Isso não acontece de um dia para o outro. É fruto de convivência, de proximidade, de silêncio compartilhado. Talvez você ainda não consiga explicar tudo o que sente. Mas existe uma paz nova, discreta, que te acompanha. E essa paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus no meio deles. E quanto mais o coração aprende a silenciar, mais claro fica algo essencial. Deus nunca deixou de falar.
Ele apenas esperava que o barulho diminuísse para que sua voz fosse reconhecida. Se você chegou até aqui, talvez não seja por acaso. Talvez, no meio de tanto barulho, Deus tenha encontrado esse pequeno espaço para tocar o seu coração com algo simples, mais profundo. O mundo vai continuar acelerado. As vozes não vão parar. As distrações sempre estarão disponíveis. Mas agora você sabe que existe um lugar dentro de você onde o barulho não manda. Um lugar onde Deus ainda fala. Silenciar não é fugir da realidade. É escolher não ser dominado por ela. É permitir que a paz de Deus organize o que a pressa desorganizou dentro de você. Não espere por um dia perfeito para ouvir Deus. Comece com pequenos silêncios. Alguns minutos. Um pensamento entregue. Um coração disponível. É nesse espaço que a direção nasce. Talvez você não tenha todas as respostas hoje. Mas se existe paz, existe caminho. Deus não revela tudo de uma vez, Ele caminha com você passo a passo. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários uma palavra que represente o que você sente agora. Curta este vídeo para que mais pessoas encontrem esse momento de silêncio. E se inscreva no canal, porque todos os dias há uma nova mensagem para quem deseja ouvir Deus no meio do barulho do mundo.